Fala rapaz, beleza? Nunca, jamais instale 100 mil fontes no seu computador. Fica comigo até o final deste vídeo que hoje eu vou mostrar aqui pra vocês como acabar com aquele probleminha quando você clica aí na ferramenta de texto no seu CorelDRAW, Photoshop ou até mesmo no Illustrator e ele fica lá pensando, quando não, fecha o programa e dá pau. Eu vou ensinar vocês a utilizar um gerenciador de fontes. Eu sou o Márcio Maguari e este é o canal Rapaz do Design gráfico para iniciantes. E antes de mais nada eu quero te convidar a ver aí o mini curso gratuito de Photoshop para iniciantes aí que a gente acabou de subir aí no canal. São 12 aulas explicativas para você que está começando aí a trabalhar com Photoshop. Eu vou deixar o card aqui em cima para você ver ele. Acessa ele lá depois que ele tá bem legal. Mas vamos lá. Então, eu tô aqui com a pasta aqui do meu computador ser Windows Fontes abertas. Normalmente, quando a gente está começando no design gráfico aí, a gente meio que aprende a entrar lá em um site para baixar uma fonte, como por exemplo o da fonte ou o Google Fontes, por exemplo. E a gente vem aqui, escolhe uma fonte, vai lá, clica em baixar. Vou baixar essa Midnight aqui de exemplo. Lá no Google Fontes, vamos baixar aqui esta Madime One. Vou clicar aqui em download. E ambas as fontes aí, desses dois bancos de fontes online aí, vão fazer o download lá para minha pastinha download. E aí, quando você está começando, você aprende que você vai entrar lá, até o próprio site da fonte aqui, velho conhecido aí dos designers gráficos, fala aqui pra gente entrar lá onde baixou a fonte, clicar no arquivo com o botão direito e mandar instalar. Ou se não, você vai entrar lá no painel de controle, por exemplo, vem aqui, muda aqui para ícones grandes, vai lá em fontes e instala a fonte aí no seu sistema operacional. No caso aqui eu utilizo o Windows. E a gente vai jogando aqui um monte de fonte. E você acha que é uma puta vantagem ter 1 milhão de fontes aí no seu computador? Só que não! Então, o que a gente tem que fazer quando a gente quer ter um monte de fonte aí no computador para ter aí várias opções para trabalhar no seu dia a dia? A gente precisa ter um gerenciador de fontes para não ficar carregando aí o seu sistema operacional. Porque toda vez que você for iniciar o seu Windows aí, ligar o seu computador, ele vai buscar todas essas fontes que você instalou direto no sistema e até mesmo também o seu CorelDRAW, Photoshop, Illustrator, qualquer software que você for abrir, ele vai ficar carregando todas essas fontes toda vez que ele inicializar. Vai pegar e vai deixar tudo mais lento, você vai perder muita performance se você tiver 1 milhão de fontes aí. No caso, eu exagerei um pouco, coloquei aí 100 mil fontes, mas um monte de fonte aí carregando o seu sistema. Isso vai te deixar aí uma tartaruga trabalhando aí durante o seu dia a dia de designer gráfico. E a solução então é utilizar um gerenciador de fontes. E eu vou te mostrar aqui hoje, fica aí até o final do vídeo, que eu vou te mostrar aqui hoje como você desinstalar aí esse 1 milhão de fontes que você pôs no seu computador, que é normal quando você está iniciando aí, você achar que é uma boa fazer isso, jogar um monte de fontes aí no seu sistema, e como utilizar aí o gerenciador de fontes que eu vou mostrar aqui agora. Vou entrar lá no meu Google e vou digitar lá Fontbase. Este aqui é o gerenciador que eu utilizo aqui no meu computador para trabalhar como designer gráfico aí com os programas do nosso dia a dia, como CorelDRAW, Photoshop e Illustrator. Esse primeiro link aqui, e depois não se preocupem pessoal, que os links que eu mostrar nesse vídeo eu vou deixar aqui embaixo na descrição para você acessar lá e também utilizar. Aqui
você tá no site do Fontbase, ele é bem facinho de instalar. Clica aqui no Download Fontbase, Download for Free, ele vai baixar também aí o arquivinho executável para você instalar aí no seu computador. Vai lá para a pasta Download do seu computador também. Aí você clica 2 vezes lá, manda, ou clica com o direito, manda instalar, que ele é bem intuitivo e facinho de instalar, como qualquer outro aplicativo aí, o software que você põe aí no seu computador. E esta é a cara aí do Fontbase, que a gente vai utilizar para gerenciar as nossas fontes daqui para frente. Porque com ele você vai conseguir otimizar demais aí o teu sistema. Você não vai precisar instalar tudo no seu sistema aí, encher, entupir o seu computador de fontes. Você vai apenas habilitar e desabilitar as fontes que você vai utilizar. Por aqui você vai conseguir fazer um gerenciamento das fontes melhor aí para fazer os seus trabalhos. Olha só. Você consegue, por exemplo, vir aqui, antes mesmo de abrir o CorelDRAW e o Photoshop, escolher a fonte e já ver como fica. Você pode, por exemplo, vir aqui, essa primeira fonte que eu tenho aqui habilitada aqui para utilizar, que é a fonte de um cliente aqui. Desabilitar a fonte ou habilitar ela, que daí ele vai funcionar ou quando tiver habilitado, e quando tiver desabilitado, não vai carregar essa fonte aí no seu sistema. E até mesmo eu posso testar aqui as fontes, só clicar aqui fora para não ficar nada selecionado e vir aqui, dar o Enter, ele vai ali habilitar a caixinha ali embaixo. Eu posso digitar lá outro texto, por exemplo, rapaz do design gráfico para iniciantes, e ver aqui, dentre as fontes aqui que a gente tem habilitada aqui, que tem aqui dentro do Fontbase, como ficaria para utilizar nas nossas artes, antes mesmo de abrir aí o CorelDRAW e o Photoshop. Não é bem legal aí? Você consegue visualizar as fontes antes mesmo de utilizá-las. Você vai vir aqui e vai ver qual que você quer utilizar. Aí você escolhe lá, por exemplo, essa primeira que estava habilitada. Já vou habilitar ela novamente, que eu estava usando aqui para não esquecer. E aí vou lá, habilito, e ele já vem aqui para esse botãozinho aqui, Active, que é de ativa, né? Porque toda fonte que você for habilitando, ela vai ficar aqui no botãozinho Active. E aqui embaixo fica as inativas, tá aparecendo aqui 6.091 fontes inativas e apenas 380 fontes ativas no momento aqui no meu sistema. Então você vê que a diferença é bem grande aí do que está ativo e do que não está ativo. Então quando eu iniciar o meu sistema, ele vai carregar apenas as fontes do Windows de sistema, que são bem poucas aí, e vai também carregar as fontes que estão ativas aqui no gerenciador Fontbase de fontes aí para designer gráfico. E além dessa função aí de preview, né, para a gente conseguir ver aí como vai ficar a nossa frase aí, nosso texto com a fonte, a gente também consegue, por exemplo, controlar a cor. Aqui onde tem esse botãozinho escrito lá, Color, do lado esquerdo, eu consigo clicar e mudar aqui a cor, por exemplo, para o verde aí, esse verde que eu gosto de utilizar aí na identidade visual do rapaz do design. E aqui do lado você consegue controlar o background. Então, de repente eu venho aqui e coloco o background mais escuro, preto, como eu gosto de utilizar aí às vezes em algumas artes aí do canal, o verde com o preto. Você consegue também vir aqui e controlar o alinhamento pelo centro, pela direita. Então consegue fazer vários testes. Ou vir aqui aumentar e diminuir a fonte, por exemplo. Ou então eu consigo vir aqui nessa fonte que está habilitada aqui no meu sistema. Você vem aqui, clica aqui do lado nela, ela vai ficar com um roxinho. Ou vem aqui, deixa eu resetar, para resetar aqui as cores e tudo mais, eu venho aqui do lado direito, vou clicar aqui do lado direito. Vamos pôr a frase novamente aqui embaixo, e com a Asia Ninja aqui
habilitada e selecionada, eu consigo vir aqui do lado, por exemplo, onde tem esse coraçãozinho aqui e favoritar essa fonte. Ela vem aqui pro lado esquerdo no botãozinho favoritos. Aqui ó, favorites. Então você consegue também criar uma lista das suas fontes favoritas, as que você mais utiliza, e deixar aqui do lado para vocês acessarem rapidamente. Olha lá, deixei aqui a Ninja. Se eu, por exemplo, voltar lá em todas as fontes e colocar, por exemplo, aqui essa Abril, vou ativar ela aqui, selecionar ela, clicar nela aqui. Ou você pode clicar somente aqui do lado para ela ficar selecionada, e aí vir aqui no coraçãozinho, colocar no favorito, ela vai lá pro favorito também, e aí ficam só as duas aqui e eu consigo ir lá e digitar o que eu quiser aqui, logotipo, e brincar aqui e testar antes mesmo aí de abrir o CorelDRAW e o Photoshop somente com as fontes favoritas, ou vai lá e vê aqui em todas as fontes aí que você está utilizando aí, que tem aqui para você escolher para habilitar ou não no seu sistema. E conferindo aí o painel esquerdo aqui do nosso FontBase, das funções que ele nos oferece, ele tem lá a primeira, All, que tem todas as fontes disponíveis para a gente habilitar e desabilitar. O Recente, que aqui são as fontes recentes que eu habilitei aqui pelo FontBase. Favoritos, que a gente acabou de favoritar ali de exemplo, né? Então deixei vazio aqui para vocês verem, depois eu vou favoritar de novo as fontes que eu utilizo. O Active, que são as fontes ativas, 381 fontes ativas. Inactive, que são as fontes inativas, que não estão habilitadas aí. Então, conforme eu vou fazendo meus trabalhos, eu vou habilitando e desabilitando as fontes. Tem fonte que eu utilizo mais, eu deixo habilitada direto. Agora, fontes que eu utilizo de vez em quando, eu vou deixando desabilitadas. Pode ver que tem aqui 6.090 fontes desabilitadas. Aqui abaixo tem Collections, coleções. Você pode vir aqui e criar coleções, como por exemplo, uma coleção chamada com serifa, e aí eu pego e simplesmente venho aqui, pego uma fonte, essa abissínica aqui que tem serifa, vou clicar nela aqui, arrastar aqui dentro do com serifa, ela já vem aqui para minha coleção com serifa, olha lá. E aí eu posso habilitar ou desabilitar ela aqui facilmente. Vou escolhendo aqui, vou categorizando as fontes. Eu posso vir aqui novamente aqui nas minhas coleções e colocar lá sem serifa, uma outra coleção sem serifa. Eu venho lá nas fontes ativas aqui e venho aqui a Ageu, por exemplo, personal, que é uma fonte sem serifa, e jogo ela dentro da coleção sem serifa. E aí, acessando ela aqui, ela vai aparecer lá que tem 8 fontes ali que da coleção da Ageu. Se você clicar aqui em View Family, vai aparecer todas as variações aí da fonte ali que eu joguei ali no sem serifa. Por isso que aparece 8 aqui. Ela aparece primeiro aqui só o nome da fonte principal, mas se ela tiver vários tipos dentro dela aí, variações dela, né? Bold, extra bold, light. Então ela vai aparecer aqui a família toda. Você clicando aqui para ver a família, você consegue ver a família toda da fonte aqui. E se eu vir aqui e desabilitar, você vai ver ali que no inativo vai aumentar. Se eu habilitar, lá no ativo ele vai aumentar. Então é bem facinho aí de fazer aí as coleções e mexer aí, gerenciar as fontes aqui pelo FontBase. Ele não tem segredo para você mexer aí. E abaixo aqui de Collections, de coleções, a gente tem aqui Providers, provedores, que
aqui, tem aqui as fontes do Google, que ele baixa por padrão aí para dentro do Fontbase. Então você não vai precisar também ficar entrando lá no Google Fontes e instalando fontes. Você pode até entrar lá para fazer uma pesquisa e aí, sabendo o nome da fonte, você vem aqui e pesquisa por ela. E aí ele fica aqui com a bolinha verde quando está ativa, e aqui no Google ele tá com a bolinha verde, só que vazada no meio, tá preta no meio, porque não instalou todas as fontes, ele tá instalando só algumas fontes que eu escolhi aqui, olha só. E por exemplo, a gente está aqui no provedores, aqui nas fontes do Google, aqui no Fontbase, e eu quero habilitar uma fonte que eu pesquisei lá no site. Então, se eu estiver lá pesquisando lá no Google Fontes, por exemplo, a fonte Lubster, a fonte Lubster, vi aqui, pesquisei, gostei dela, não preciso baixar ela para instalar no meu computador. Eu venho aqui, copio o nome dela, vou lá no Fontbase, aqui em cima tem um search aqui, um procurar fontes, colo o nome da fonte aqui, com a pasta providers lá do Google selecionada, e olha lá a fonte, tá aqui, e vou lá e ativo ela já tá ativada aqui, porque realmente é uma fonte que eu utilizo, que eu vi lá no Google Fontes. E aí eu instalei ela aqui, na verdade não, eu ativei ela pelo Fontbase aqui no meu computador. Então a gente não precisa instalar. Mas caso não seja uma do Google, por exemplo, como é que eu coloco aí a fonte dentro do meu Fontbase aqui? Vamos pegar lá que a gente baixou, que foi deixa eu olhar lá de novo no site, foi a Midnight. Então a fonte Midnight, que foi lá para a pastinha download do nosso computador, ela tá aqui. O que eu vou fazer? Eu vou copiar ela aqui e vou jogar aqui na minha pastinha documentos. Tem uma pastinha fontes aqui que eu tô fazendo, porque eu sou meio que o louco do backup, né? Então depois eu vou pegar essa pasta fontes aqui e jogar no Google Drive ou Dropbox para deixar lá guardado. Mas vou te mostrar aqui como a gente coloca aí a fonte que a gente baixou dentro do Fontbase. Então vou entrar aqui no meu fontes, vou criar uma nova pasta aqui, vou dar o Ctrl V aqui que a gente tinha copiado lá, a Midnight, vou renomear a nova pasta que a gente criou aqui com o nome dela. Por quê? Quando a gente for colocar lá no Fontbase, tem que estar com o nome da pastinha, o nome da fonte, porque se você arrastar a fonte somente para dentro lá do Fontbase, ela não vai instalar e não vai ativar. Então você tem que fazer isso aqui. Você baixou, cria uma pastinha. No caso da fonte, ele vai vir aqui com vários arquivinhos dentro. Então vou vir aqui, vou extrair tudo aqui dentro da pastinha e vou deletar o arquivo original compactado aqui, deixar somente o arquivo da fonte. E aí sim, eu vou lá pegar aqui e vou vir aqui no folders. Dentro aqui do folders você vê todas as fontes que eu já coloquei aqui dentro do Fontbase. Olha lá, todas que tiver verdinha são as que estão ativadas, e as que não tiverem aqui verdinha, como a Matic, não está ativada. E agora a gente quer acrescentar a Midnight, que não tem aqui. Se a gente for aqui na letra M, você vai ver que com MI só tem a MISO aqui. Vamos pegar e vamos adicionar a Midnight. Como é que eu vou fazer? A gente criou lá a pastinha, eu vou vir aqui na pastinha e vou voltar uma pasta aqui para pegar a pasta da Midnight e arrastar para dentro do Fontbase. Então eu vou clicar aqui na pastinha da fonte, vou arrastar em cima aqui do escrito folders, pastas, dentro do Fontbase e soltar. Ele vai arrastar para dentro do Fontbase a fonte Midnight. Você vai ver aqui que ela vai aparecer aqui, olha lá, mas não está ativada. E aí eu vou clicar nela aqui para vê-la, ela não vai aparecer, e aí eu vou ativar
cliquei em ativar e pode acontecer de não aparecer a pré-visualização dela aqui, porque lá em cima ainda tá a pesquisa da Lubster. Então se tiver alguma coisa aqui na pesquisa, quando você clicar para aparecer a visualização, a pré-visualização da fonte aqui, não vai aparecer. Você vai lá, clear, e aí sim, quando você clicar nas fontes dentro aqui do Fontbase, vai aparecer ali, assim como lá em cima também, nos recentes, todas as fontes. E se você der a busca lá, mid, aí já vai aparecer ali a Midnight aqui em cima no topo, e aí você já pode digitar lá rapaz do design. O que você digitar, você vai conseguir visualizar ali como é que fica aí dentro do Fontbase. Então, você consegue instalar facilmente. Instalar não, desculpa, eu fico com essa coisa de instalar, mas na verdade você não instala, você ativa. Então, você consegue ativar as fontes aí dentro do seu sistema operacional aí, no caso o Windows que a gente está usando aqui, para utilizar dentro aí do CorelDRAW, do Photoshop ou qualquer outro programa, software que você estiver utilizando dentro da sua máquina que tem o Fontbase. E eu mostrei lá que eu faço lá a pastinha dentro da documentos, né, para depois fazer um backup, colocar dentro de um Dropbox ou um Google Drive, mas não é necessário. Por quê? Dentro do seu C, cada vez que você colocar lá uma fonte no Fontbase, ele vai fazer uma cópia dentro aí do seu computador, mas não vai instalar, só vai fazer a cópia do arquivo. Então, se você for aí no seu usuário, dentro do seu computador aí no C, você pode vir aqui pelo usuário, ou se não, você pode entrar aí no meu computador ou este computador, dentro do C, em usuários, dentro de Márcio aqui, que é o meu usuário aqui. Na hora eu digitei ali correndo, ficou Márcio, e aí você vai encontrar aqui a pastinha do Fontbase, e quando você entrar nela aqui, você vai ver que as fontes estão todas aqui dentro. Ela vai copiando aqui, organizado, certinho, por cada nome que você for fazendo a pastinha lá. Por isso que é importante criar a pastinha e jogar a fonte dentro, para ele organizar aqui dentro certinho. E se você verificar aqui também, você vai ver que tem a pasta Providers aqui, que é a pasta aí do Google, né, dos provedores do Google. Se você entrar nela, tem lá, ó, Google. E aí você vai entrar dentro da pastinha Google e vai ver aqui as fontes que a gente habilitou do Google, que ele faz uma cópia para dentro do seu computador, para poder ativar no seu sistema. Então fica tudo assim bem organizado, bem certinho, para você utilizar no seu dia a dia e não carregar nos programas. Então vamos ver agora na prática, lá no programa, para você ver como é que funciona. Vamos fechar todas essas pastas e abas aqui. E se você estiver gostando do conteúdo que eu tô colocando aqui para você que tá começando no design gráfico, já deixa aquele like para mim aí. Também se considera se inscrever aqui embaixo no canal e ativar aí o sininho das notificações. Assim, toda vez que eu colocar conteúdo novo por aqui, você vai ser avisado. E vamos lá no CorelDRAW, por exemplo. Vou pegar aqui a ferramenta texto e vou digitar aqui rapaz do design. Vou dar o P para centralizar, vou aumentar bem aqui, ele tá com a fonte Arial que é padrão, e vamos digitar aqui a fonte que a gente acabou ali de ativar, a Midnight. Olha lá, ela já aparece ali para mim. E se eu der o Ctrl Z aqui, voltar lá no Fontbase e desabilitar aqui a Midnight, desabilitei. Agora eu vou voltar lá no meu Corel e vamos procurar aqui pela fonte Midnight. Vamos lá, Midnight. Ela até vai aparecer ali o preview ali no Corel, porque a gente não fechou o programa e abriu de novo, mas não vai funcionar. Por quê? Porque ela está desativada.
Vou dar o Ctrl Z aqui novamente. Vou voltar lá no Font Base e vou ativar ela aqui. E agora eu vou lá no CorelDRAW novamente e vou colocar a fonte Midnight de novo. Vamos escrever lá, Midnight. E agora sim, ela vai reaparecer ali. Se der algum erro assim de visualização ou demorar para reativar, você vai lá, fecha o programa e abre novamente, porque isso vai depender de quanta coisa tem aberto aí na sua tela, que eu tô com muita coisa aberta aqui, então pode ser que demore um pouquinho, pode ver que deu um errinho ali no D ali do Do, porque tem muita coisa aberta e o meu sistema está bem sobrecarregado. Ou o seu sistema pode ser aí não tem tanta potência para carregar tudo de uma vez, também pode acontecer de demorar um pouquinho e você ter que fechar o programa e abrir de novo. Então, fecha o programa e abre novamente. E aí vou lá digitar de novo com a ferramenta texto. Vou digitar lá novamente, rapaz do design. Centralizar de novo, aumentar aqui um pouquinho e vou lá digitar de novo o nome da fonte. Vamos lá digitar Midnight. E agora vai aparecer certinho aqui para mim, escrito aí com a fonte certinha que a gente habilitou lá pelo Font Base. Muitas vezes quando você tem 1 milhão de fontes instaladas, só de você clicar na ferramenta texto do CorelDRAW e clicar na página para digitar, vai ficar ali pensando e até dar pau no programa, fechar tudo. E com o gerenciador de fonte isso não acontece. Assim também como no Photoshop. Vamos agora lá para o Photoshop, vamos fazer a mesma coisa. Acontece o mesmo problema. Se você tiver um monte de fontes aí, quando você clica na ferramenta texto e clica para digitar no seu documento aí, o Photoshop também fica lá pensando e nada de aparecer aí o texto ali para você digitar. E às vezes até dá pau também, mesmo sendo original. Ele também dá problema e fecha o programa por quando você tem muita fonte, porque o sistema fica sobrecarregado tentando carregar todas aquelas fontes, não consegue, e aí ele vai começar a desligar, fechar os programas para ir priorizando o sistema operacional do Windows, para o funcionamento dele direito, e aí que dá esses problemas. Então, olha lá, vamos digitar lá novamente, rapaz do design. Vamos pegar aqui, dar o Ctrl A para selecionar tudo. Vamos vir aqui nas fontes. Vamos digitar lá Mid. Já vai aparecer ali Midnight regular. E aí tá a fonte Midnight com o escrito ali que eu acabei de colocar ali, que eu acabei de digitar aqui dentro do meu Photoshop. Vamos pegar e vamos fazer a mesma coisa. Vou desabilitar lá, vamos só aumentar aqui antes com o dobro do tamanho. Aí, e vamos voltar aqui para uma fonte de sistema aqui, ou uma outra que tiver habilitada aqui. Vamos colocar aqui a Arial na mesmo, só pra gente ver aqui certinho. Vou colocar a Arial na RAW, vou lá no Font Base, vou desabilitar a Midnight aqui. Aí eu vou voltar lá no Photoshop. E aí se eu tentar colocar novamente a fonte Midnight aqui no meu arquivo, vocês vão ver que não vai funcionar. Ela até aparece, mas olha só, ela aparece cinzinha aqui porque ela tá desabilitada lá. Midnight. Olha lá em cima como é que fica. E aí você não consegue usar. Aí você volta lá no Font Base, ativa ela novamente. E aí sim, com ela ativada, você volta lá no Photoshop, digita lá Midnight. E aí ela já tá, dessa vez foi mais rápido, ela já tá aqui ativada novamente para você utilizar. Mas vale a mesma regrinha aqui. Se demorar, às vezes demora um pouco por estar com muita coisa aberta ou pelo sistema não ser tão potente aí, né? Então, aí você vai ter que fechar o programa e abrir novamente para ela funcionar
direitinho novamente aí dentro do seu programa. Mas é coisa rápida aí, nada que vá dar muito trabalho para você fazer durante a sua jornada aí de designer gráfico. Mas daí você vai falar: Mágoa, eu já instalei 100 mil fontes, meu computador tá uma lesma, tá muito lento aí, os programas estão dando problema na hora de utilizar fontes. O que é que eu faço? Como é que eu volto a ter poucas fontes aí no meu sistema operacional para utilizar o FontBase e ativar as fontes da maneira certa? Eu vou pegar agora, pessoal, e eu vou gravar de um outro computador que eu tenho aqui, que não é o que eu utilizo, é que o pessoal utiliza aqui em casa, que tá lotado de fontes, para mostrar para vocês na prática o que é que você tem que fazer para voltar para trás aí, ter poucas fontes e instalar, ativar as fontes pelo FontBase, para ativar, né, as fontes pelo FontBase, para não deixar aí o seu sistema, os seus programas sobrecarregados. Vamos lá, não vai nem aparecer a minha imagem aqui, porque no outro computador eu não tinha lá uma webcam para gravar, então só vai aparecer a tela aqui para vocês. Bora lá. Bom, vocês vão entrar aí no meu computador, vai lá no meu computador ou este computador e vai lá no C. Vai procurar dentro do C a pastinha Windows. Dentro da pastinha Windows, vai lá em fontes. E aí, dentro da pasta fontes, você vai ver que tem lá todas as fontes que você instalou aí da maneira equivocada aí no seu sistema. Pode ver que eu dei o Ctrl A aqui, 2.218 fontes. E aí, o que você vai ter que fazer para voltar para trás e não ter esse monte de fontes aí no seu computador? Você vai dar o delete e aí ele vai perguntar se você tem certeza que vai excluir. Ele até aparece mais fontes do que aparece ali, porque ele aparece nos grupos também. E aí você vai clicar no sim para deletar essas fontes. Porque o que vai acontecer? O sistema operacional vai deletar somente as fontes que você instalou aí no seu computador. Ele não vai deletar as fontes de sistema. Ele vai até falar: Arial normal não pode ser excluída porque é uma fonte de sistema protegida. Você clica lá no não mostrar esta mensagem novamente e manda fechar e continuar. Ele vai falar de outras também, e aí você vai clicar lá em tentar novamente, e aí sempre ignorar. E aí ele vai deletando aí as fontes a mais aí que tem no sistema. Pode ser que ele não consiga deletar todas as fontes que você instalou, mas vai deletar boa parte delas. Ele vai aparecer essa janela aqui, ó. Se ainda você tem certeza, você diz que sim, deseja excluir essa coleção de fontes e clica ali em fazer isso para todas as coleções de fontes selecionadas, e ele vai deletar aí as fontes que você selecionou. Pode ser que demore um pouco esse processo, porque ele vai ficar lendo e relendo todas as fontes que você instalou aí no seu computador. Então esse processo pode levar aí um tempinho mesmo. Você clica lá em delete quando você selecionar tudo, e aí ele vai deletar e vai aparecer aqui quantas fontes ainda sobraram aí no seu sistema. Olha lá, deletou muita fonte. Se você ver ali embaixo selecionando tudo, agora ficaram 244 fontes aí no seu sistema. Você vê que diminuiu lá de mais de 3.000 para 244. Se eu clicar fora ali e der o Ctrl A de novo, você vai ver aí que tem as 244 fontes selecionadas. E aí o que eu vou fazer? Vou dar um delete novamente. E ele vai perguntar lá que tem certeza de excluir as fontes, 500 e pouca ainda, porque está contando todas as variações. E aí o mesmo processo. Vai fazer todas aquelas perguntinhas novamente, sempre ignorar. Sim, desejo excluir, fazer isso para todas as coleções. E ele vai deletando aí, vai deixar praticamente só as fontes de sistema. Olha lá, já diminuiu mais um pouco, caiu para 168 fontes. Então você vai caindo, aí você vai fazendo esse processo aí algumas vezes, até que você vai selecionar e dar o delete ali, e ele não vai mais mudar o número ali embaixo. Mas de mais de 3.000 fontes cair para 168, você vê
como estava entupido esse computador de fontes aí, né? Mais de 3.000 fontes. Aí faço o processo novamente para ver se ainda vai deletar mais algumas fontes, e se ele mantiver o mesmo número de fontes selecionados ali embaixo, lá, ficava para 162. Então não vai cair muito mais que isso aqui, ele não vai mais deletar. Pode ser que ficou algumas fontes que eu instalei que não são de sistema, mas tudo bem. Normalmente aí o Windows vem com 100 e poucas fontes mesmo, né? Então já chegou bem aproximado do original. Então vai ficar dessa forma aí. E aí sim, você pode pegar agora e fazer todo o processo que eu mostrei aí no início do vídeo e utilizar o gerenciador de fontes FontBase para trabalhar da forma correta no seu dia a dia de designer gráfico. E se você ficou com alguma dúvida, deixa aqui embaixo para mim que eu vou ter o enorme prazer em falar com todos vocês. E se você tiver aquele amigo ou aquela amiga que tá sofrendo aí com 1 milhão de fontes dentro do sistema, dentro do computador deles, indique esses vídeos para eles. Compartilhe os vídeos do canal com os seus amigos. Eu sou o Márcio Maguari e este é o canal Rapaz do Design. Muita positividade e até o próximo vídeo. Valeu! Eu vou aproveitar e vou deixar outra playlist de um mini curso gratuito que tem aqui no canal, o de CorelDRAW. Acessa ela aqui do lado que ela tá bem legal também. Valeu!